Em 2014, o futebol nacional passou por um processo que o afeta até hoje e vai continuar afetando: a Copa do Mundo. O maior campeonato esportivo do planeta foi sediado no Brasil e, obviamente, a relação futebol-estado nunca mais foi a mesma. Hoje, craque, vamos falar sobre a atual situação dos estádios da Copa e como os times, a gestão dos estádios e o governo estão conflitando. Craque, entra nessa partida comigo porque o assunto é bom. Vamos iniciar fazendo um panorama sobre o estado administrativo dos estádios da Copa do Mundo. Das 12 arenas feitas para o campeonato, 9 são públicas e 3 pertencem a clubes como o Atlético Paranaense, Corinthians e o Internacional. Entre as 9 arenas públicas, 5 foram criadas, reformadas e geridas pelo regime PPP. O regime PPP, ou parceria público-privada, é basicamente o repasse do estádio para a administração do setor privado e auxilia a gestão via incentivos. No entanto, há também o benefício: se livra dos prejuízos. O governo concede a verba para a empresa responsável e ela deverá realizar os pagamentos de construção e manutenção. Mas em caso de má recepção do estádio, em todos os aspectos, seja pelo público, pela falta de público ou estrutura, o Estado diminui a passagem de valores. As arenas controladas apenas pelo setor público são a Arena Pantanal, Mané Garrincha e a Arena Amazônia, que lamentavelmente apresentaram prejuízo de 17,2 milhões de reais em 2015. Desde então, a verba pública mantém estas arenas. A quarta arena veio em 2016, a Arena Pernambuco, que seria de responsabilidade da Odebrecht. Mas, devido à rescisão contratual, a arena voltou para a posse estatal pernambucana. Como notaram, houve sim contratempos e falhas administrativas nos estádios que vieram da Copa do Mundo. Ao todo, eles custaram 8 bilhões de reais e apenas 612 milhões de reais de todo esse dinheiro é vindo da iniciativa privada. 8,3 bilhões de reais foram utilizados para custear a estruturação das arenas. Os governos sedes liberaram 3,9 bilhões de reais, enquanto os outros 3,8 bilhões de reais foram liberados pelo BNDES. Tirando os estádios e analisando o todo das obras para o Mundial, o valor ultrapassou a marca de 27 bilhões de reais. E apenas 15% de todo este valor foi financiado pela iniciativa privada. Felizmente, o saldo de 142 bilhões de reais intensificaram nossa economia entre 2010 e 2014, que foram estrategicamente divididos entre as cidades sedes. O valor agrega aspectos como a empregabilidade, que gerou 48 mil oportunidades de trabalho no turismo e outras 50 mil vagas na área de construção dos estádios, de acordo com a FIPE. Mas não só estas arenas recebem intervenção estatal. Os estádios repassados por PPPS também tendem a receberem dinheiro estatal. Estádios como a Arena das Dunas, o Castelão, o Mineirão e o Maracanã são PPPS e destes 5, apenas o Maracanã não obteve dinheiro dos governos estaduais. As arenas controladas apenas pela iniciativa privada são a Arena Corinthians e a Arena Beira-Rio, que possuem lucros operacionais, mas em contrapartida possuem dívidas e juros em função de empréstimos para suas construções. A Arena da Baixada, por exemplo, é administrada pelo Atlético Paranaense e não possui receita o suficiente para o próprio mantimento. Agora que demos toda essa volta para falarmos sobre a gestão dos estádios, é hora de objetificar os principais protagonistas dos últimos tempos nessas problemáticas de administrações de arenas: Maracanã, Mineirão. Agora vamos falar sobre a guerra que esses estádios estão vivendo. Maracanã. No Maracanã, a guerra é entre o Vasco e a 777 Partners contra a gestão Fla-Flu. O Flamengo e o Fluminense possuem concessão provisória da arena até abril de 2023, mas aguardam ansiosamente pela licitação definitiva de 25 anos, enquanto o Vasco é o concorrente para assumir a gestão do estádio. Vale frisar que uma das grandes problemáticas foi que o adiamento da licitação e renovação da gestão do Fla-Flu, o governo acabou não respondendo 2 propostas iniciais do lado vascaíno. O representante da Casa Civil acabou sanando essa dúvida que estava colocando lenha na fogueira, alegando que não seria de tanta prudência interromper uma licitação com uma disputa temporária. Afinal, seria uma licitação dentro da outra. Ambos os lados estão usando aparatos jurídicos, financeiros e políticos pelo estádio, e a disputa está tensa. Recentemente, o próprio governador do estado do Rio de Janeiro se manifestou nas redes sociais.
Na declaração, o governo alfineta a SAF vascaína dizendo que a atual administração não está à altura de uma instituição centenária como o Vasco da Gama. Ele completa que para dirigir um clube da escala do Vasco é necessário não só seriedade, mas também honestidade. Apesar dos pesares, Cláudio demonstra concordar que os clubes de futebol precisam administrar os estádios. O CEO da SAF, Luiz Melo, rebateu o governador. O CEO diz que as declarações do governador foram infelizes, mas concorda que a administração do Maracanã deve estar nas mãos dos clubes de futebol. Atualmente, o texto de relatório e edital do acordo estão nas mãos do TCE. O secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni, alega que a escolha para a concessão será técnica, sem assumir partidos de nenhuma das partes. O Tribunal de Contas do Estado está alterando o edital para reforçar premissas julgadas como importantes. O objetivo da alteração é cravar que, mesmo que possua a função de comercialização geral, como para shows, o estádio deve concentrar o futebol. A pontuação dada às candidaturas seguirá critérios como comprovante de números mínimos de partidas no estádio, que são 70 jogos, sendo 54 deles de cunho nacional de primeira divisão e, posteriormente, de cunho internacional. Embora o próprio governador assuma o discurso de que o clube deve ser o administrador, o TCE e o secretário devem manter a posição de que o edital não exige um clube como administrador, desde que garanta a demanda mínima de jogos. O TCE e o secretário seguem discutindo questões como o valor da outorga, tempo de concessão, falta de planos de negócios para o estádio. Este novo edital, que vai encabeçar as negociações, deve vir no primeiro semestre. Mineirão. A situação do Mineirão não está muito diferente. Pelo contrário, está mais extrema. Recentemente, pelo seu canal de stream na Twitch, o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro e lendário centroavante, Ronaldo Fenômeno, anunciou que ao menos em 2023 o Cruzeiro não jogará no Mineirão. E nesta temporada, por via de uma parceria com o América, o Cruzeiro deve jogar no Independência. Ronaldo completou dizendo que chegou a um acordo com o América, porque as condições foram muito melhores que as que a Minas Arena nos oferece. O Fenômeno continuou dizendo que as condições da Minas Arena sempre foram péssimas para o Cruzeiro, já que eles têm uma posição muito confortável com o governo, ou seja, possui todo um aparato do Estado para negociações confortáveis com o resto, menos com o Cruzeiro. Essa é uma grande reviravolta, já que em 2022, Ronaldo havia se reunido com Romeu Zema, o governador da época, assim como o atual. Eles discutiram a possibilidade do próprio Cruzeiro assumir a administração do estádio. A grande questão desta discussão é que, logo de cara, o Cruzeiro deveria desembolsar 400 milhões de reais de indenização com a Minas Arena, apenas para que conseguisse romper o contrato atual. Em contrapartida a tudo isto, Samuel Lloyd, o diretor da Minas Arena, declarou no podcast Bora Pra Resenha tristeza pelas declarações de Ronaldo. De acordo com Samuel, o foco sempre foi levar todos os jogos do Cruzeiro para a grande Arena Mineira e que ele vai buscar uma reconciliação com a Raposa. A tensão é tamanha que neste sábado, do dia 28, a torcida protestou contra a Minas Arena na partida contra o Atlético, ocorrida no Independência. Os torcedores gritaram e levaram cartazes que diziam "Fora Minas Arena". Craque, esse foi o vídeo. Nem só de bola no campo vive o futebol. A politicagem, o juridiquês e engravatados sempre fizeram parte e, infeliz ou felizmente, continuarão fazendo. Esse assunto é importante porque o torcedor precisa saber como os maiores patrimônios do esporte são administrados. O Mineirão e o Maracanã são exemplos que precisam ser evitados, porque isso afeta os mais importantes, mas menos priorizados da história, os torcedores. Craque, bate esse pênalti e deixa seu like no ângulo. Comenta o que achou e indica temas para o canal. Compartilha nosso conteúdo, porque a qualidade é garantida. Se inscreve e ativa o sininho, hein? Valeu!